Bom dia, me chamo Ícaro de Souza Tolentino, da Universidade Federal de Alfenas, do curso de Fisioterapia, e vou apresentar aqui para vocês o meu TCC, só um minutinho, intitulado como O Reiki como Prática Integrativa e Complementar nos Scores de Sono, Dor, Qualidade de Vida, Ansiedade e Depressão, entre universitários da Universidade Federal de Alfenas, do estado de Minas Gerais. Esse é um ensaio clínico randomizado, um estudo piloto, para que a gente consiga traçar uma forma de estudo para que eu possa dar continuidade nele no mestrado. Minha orientadora é a professora Carmélia Bonfim Jacó Rocha, e minha coorientação teve a participação da professora Aline Roberta Danaga e da professora Lígia. E eu inicio a apresentação pedindo para que todos respirem profundamente, aquietem sua coluna em posição ereta, leve as mãos em frente ao peito e, junto comigo, verbalize os 5 princípios do Reiki. Só por hoje, não se zangue, não se preocupe. Só por hoje, expresse sua gratidão. Só por hoje, seja aplicado em seu trabalho. E só por hoje, seja gentil com os outros. Eu inicio o trabalho na introdução mostrando o ambiente universitário como um promotor da ansiedade e estresse. Cada pessoa ela é única, moldada biopsicossocialmente por todos os fatores de vida que passa desde o útero materno. Assim, o estresse e a ansiedade
são estratégias adaptativas para fugir de alterações ambientais ou emocionais. Gerber Richard, ele fala isso no livro dele, Medicina Vibracional. Na universidade ocorre o seguinte, você passa inserido num ambiente cheio de desafios, com mudanças no seu estilo de vida. Moraes, Laudino e Cordeiro, eles apresentam isso. Bento, em 2013, ele já traz, dizendo que alunos americanos que procuram serviços psicológicos, 63% se dizem deprimidos. Vasconcelos, em 2014, ele vai mostrar que 15 a 25% dos universitários com transtornos psiquiátricos e 40% deles estão no curso de medicina. E 40% do curso de medicina apresenta esses transtornos. Já Gama, em 2007, estudou 498 universitários, a maioria com ansiedade, especialmente mulheres e solteiros. Influência do meio exógeno influenciou nesse processo, como morar fora e não na sua cidade. Perceba então que é um pouco diferente quando você é universitário que você mora fora da casa de seus pais, quando você é universitário que mora dentro da casa de seus pais. Quando você é um universitário que mora fora da casa dos pais, além da preocupação com os estudos, muitas vezes você também tem que gerenciar a parte financeira da rotina de uma casa, né? Ambiente universitário e o estresse. Laures e Falkman, em 1984, define o estresse emocional como relação particular entre o indivíduo e o ambiente, analisada por este como ameaçador ou que supera os seus recursos e põe em perigo o seu bem-estar. Observe então, a fase aguda do estresse, o pico do estresse, vai te levar a um desequilíbrio hormonal no eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, que isso vai gerar uma menor capacidade de ativação dos seus linfócitos T auxiliares. Isso vai influenciar diretamente na sua imunidade. Então, quando você passa a ficar mais estressado, mais ansioso, tende a sua imunidade a cair e você ficar propenso a doenças. Observe então que nós temos o estresse emocional, que ele vai gerar doenças físicas, que ele vai gerar um estresse, vai retroalimentar esse estresse emocional. Isso é dito aqui pela minha professora da Neuro aqui da Unifal. E quem comprova que nós vamos ter uma redução da nossa imunidade é Bogliolo no livro Patologia Básica, em 2013. Quando ele consegue fazer quando a renovação, né, dos capítulos consegue trazer a primeira síntese do efeito do estresse no nosso corpo. E também temos a situação da topofilia versus a topofobia. Quando Iftuan, em 1983, ele fala que ambientes topofílicos, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos acolhidos, nós temos uma boa relação com ele. Em um ambiente topofóbico, nós vamos ter repulsa, nós vamos querer nos afastar dele. Visualizemos então. Visualizemos uma aula somente expositiva, somente apresentação de slide, aquela apresentação monótona, aquele conteúdo extremamente difícil, entendeu? Um professor desanimado para estudar, os alunos desanimados para estudar, os alunos sem motivação naquela disciplina, com dificuldades. Quando você acorda e pensa de ir para aquela disciplina, você fala, nossa, que saco, né? Você sai de casa já criando um estresse com aquilo. Você chega na disciplina, você começa a assistir aquela aula e a cada momento você vai afundando naquela cadeira. Até você querer sumir naquela aula. Aí você cria uma relação topofóbica com a universidade. Agora observe um ambiente totalmente diferente. Uma aula de uma matéria que você tem super afinidade, um professor que tem super afinidade com aquela matéria, em um ambiente totalmente confortável, onde todas as pessoas estejam vibrando para que aquela aula aconteça. Porque está todo mundo naquela sede de aprender. Perceba que nessa segunda aula, o professor pode falar 6 horas até a lateral da boca ficar com saliva e todo mundo vai estar prestando atenção. Vai estar num ambiente topofílico. Agora, se ficar lá naquele maçante, só passando slide, tal,
cria-se então um ambiente topofóbico. Esse é um conceito geográfico. E aí surgem as práticas integrativas, que é uma paixão poder falar delas. A Política Nacional de Práticas Integrativas define responsabilidades institucionais para a implementação das práticas integrativas. Dos estados e municípios devem instituir as próprias normativas, trazendo ao sistema de saúde práticas que atendam às necessidades regionais. Ou seja, cada gestor de saúde ele vai saber o que na sua demanda, isso na tese linda e bonita, né, do que poderia ser. Ele vai saber o que na demanda do seu território ele necessita promover saúde, melhorar a saúde, por exemplo, mapear se o grupo é de diabéticos, se o território tem mais hipertenso, se ocorre muito câncer. Ele vai avaliar os fatores de vida daquele território e ele vai, tendo com conteúdo nas práticas integrativas, poder oferecer para aquela comunidade a prática que melhor se adeque para ela. Pois existem comunidades que o nível de hipertensão é muito grande. Ele pode trabalhar com algum fitoterápico e atividades físicas, como exercícios orientais e Hatha Yoga. Existe comunidades que a depressão está muito grande. Ele pode trabalhar com acupuntura, auriculoacupuntura, pode trabalhar com o próprio Reiki. Você entende? Pode variar isso de acordo com como a pessoa se sinta mais fácil para aquele momento. Já a Frase, em 2002, ele vai trazer que as práticas integrativas em saúde têm grande interesse pelos órgãos de saúde de inúmeros países e grandes centros médicos, que se incluem nas suas rotinas para tratar o indivíduo como um todo. Aqui no Brasil, hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, hospitais de referência, eles utilizam as práticas integrativas na promoção de saúde dos seus leitos mais, digamos assim, seus leitos mais especiais. Enquanto isso no SUS, os investimentos eles até vinham acontecendo. Até 2016, nós víamos 2016, 2017, 2018, até o ano passado. Nós tivemos o Congrepix, né, que ele ainda foi com verba do Ministério da Saúde. Agora, a partir disso, que é uma verba antiga, nesse novo cenário, não sei se eu posso falar isso, mas enfim, desse novo governo, não existe mais aplicação de verbas do setor público das práticas integrativas, entendeu? Então, o dinheiro que era para ser aplicado nessas pesquisas como essa que eu estou aplicando, que eu faço essa pesquisa totalmente voluntariada, sem nenhuma bolsa para realizar essa pesquisa, e tantas outras em práticas integrativas, como manter as ligas acadêmicas de pesquisa, com tantos alunos empenhados, para que esses alunos eles possam levar essas atividades para a comunidade que eles estão inseridas, porque isso é a função dessas políticas públicas. Então, sem esse provedor que seria o Estado, essas práticas integrativas elas ficam inviáveis de serem aplicadas dentro do SUS e elas continuarão sendo recebidas pelas pessoas que têm poder aquisitivo altos, que têm condições financeiras de frequentar spas e centros terapêuticos. Bom, o Reiki, então, ele é uma das práticas integrativas e complementares mais utilizadas. Ele tem uma boa aceitação, ele é de baixo custo, e ele tem resultados significativos em estudo com diferentes populações. Por exemplo, nós temos populações de pessoas doentes e de sadios. Eu coloco de servidores porque também trabalhamos com qualidade de vida no trabalho, né? E pouco se fala na aplicação do Reiki entre universitários. Só um minutinho. Olá, começar a falar um pouco agora sobre o Reiki. O Reiki, ele é uma ciência de práticas e estudo do ser integral. O ser é corpo, alma, mente e espírito, que devolve ao organismo a homeostasia. Homeostasia é o termo que eu mais amo de falar em todos os sentidos, porque homeostasia, para mim, é o estado do equilíbrio pleno. E é na homeostasia que ocorre todas as curas.
Então, por meio da união da energia de vida universal, que é o Rei, com a energia de vida pessoal, que é o Ki, por um sistema natural de harmonização e reposição energética que atua no campo áurico das pessoas, animais e plantas, conseguimos enviar essa energia para uma pessoa, para um ser, para um corpo vivo que tenha prana, ou para um acontecimento. Essa aqui é tirada da apostila da minha mestra, Rosita Vieira, que tem um estúdio em Aracaju, no Espaço Terapêutico Ganesha. O Reiki, então, ele é uma técnica japonesa transmitida pela imposição de mãos de um terapeuta reikiano ao corpo de outra pessoa, dita por Anderson. A imposição de mãos, ela é um recurso terapêutico referenciado em épocas anteriores a Cristo. Eu iniciei os estudos agora do Ayurveda e ele fala lá de citações sobre isso há 6.000 anos antes de Cristo, e é utilizada em diferentes técnicas como o toque terapêutico, o Jiu-Jitsu, o Qigong, o Jorei e o próprio Reiki. O mestre Sui, vou contar rapidinho a história dele. Ele era um seminarista americano e um aluno pergunta a ele: mestre, por que Jesus falou, vai curai as pessoas como eu os cureis, e nós não estamos fazendo mais isso? Então o mestre Sui, sem saber essa resposta, e ele como um professor, tem que dar uma resposta cabível à pergunta do tema do aluno. Ele começa a questionar os rabinos, os padres e os pastores da região, já nos Estados Unidos da América, onde ele estava estudando. E sem conseguir essa resposta, ele volta para o Japão, para Tóquio, onde um abade encaminha ele para ir meditar no Tibete. E lá no Tibete, ele tem acesso às antigas escrituras ayurvedas, que essas escrituras, inclusive, muitas delas foram perdidas e queimadas, como destruição de patrimônio histórico, educativo, de saúde mesmo, né? Isso é uma coisa séria também que nós temos que levantar. Então, depois o monge volta lá para Tóquio e o abade aconselha ele a meditar sobre os estudos que ele fez quando ele tem a projeção, após 21 dias de meditação em uma montanha sagrada, a projeção dos símbolos. E esses dois são seus seguidores, Senhora Takata e Senhor Joshiro. E eles dão continuidade ao Reiki até os dias atuais. E aqui é muito interessante quando a gente fala da época de Jesus Cristo, porque a gente tem uma visão meio solidificada sobre o que era, sobre como foi a vida de Jesus Cristo, né? Mas a gente, se for procurar em artigos de antropólogos, nós podemos visualizar um texto sagrado, texto sagrado não, desculpa, um texto científico da década de 1970, que é uma dissertação de doutorado, uma tese de doutorado, onde o professor, no livro Jesus Viveu na Índia, ele fala sobre Jesus ter feito uma viagem por todo o Oriente e Jesus ter passado pela Índia e feito os estudos de cura a níveis energéticos, como ele volta para a região onde ele nasce, para Jerusalém, onde ele volta para Jerusalém pregando esses processos de cura. Então, Jesus ele teria tido acesso a esses conhecimentos antigos. Então, o Reiki, afirma Van der Vaart em 2009, cuida do ser em sua infinitude, no seu ser biopsicossocial. E agora o CIF também traz o termo espiritual, esse biopsicossocial. Ele equilibra harmoniosamente também os aspectos do receptor conforme suas necessidades e desejos pessoais, para Ron Vogort, 2005. Então, quando um terapeuta reikiano ele é iniciado na aplicação, nos símbolos do Reiki, no processo de aplicação do Reiki, ele primeiro aprende a se aplicar Reiki para desbloquear seus canais energéticos, para só então ele poder aplicar Reiki em outras pessoas, aplicando o Reiki no canal energético delas.
Então, nesse processo, o campo áurico do terapeuta se acopla ao do cliente e ambos entram nessa sintonia, esse processo de cura, e utilizando a energia universal. Então, o reiki vai equilibrar órgãos e glândulas e suas funções corporais, ele vai liberar bloqueios e emoções reprimidas, ele vai promover a cura natural do ser, ele vai adaptar-se às necessidades naturais do receptor, ele vai equilibrar as energias do corpo, ele vai ampliar a consciência pessoal, vai facilitar estados meditativos. Dentro do yoga, nós procuramos em vários momentos o despertar da Kundalini, que é quando nós percebemos nosso campo energético, e muitas vezes durante uma aplicação de Reiki a gente sente esse despertar e essa vibração junto com o campo espiritual muito forte, muito vivo, assim, sabe? Então, o Reiki ele vai relaxar e reduzir o estresse, ele vai estimular a criatividade. O Reiki ele potencializa a energia vital e aguça a nossa intuição, pois nós nos conectamos com a ordem da causa e efeito, causa e ação. O Reiki ele vai tratar sintomas e causas de doenças. Ele é uma cura holística do ser integral. Ele fortalece o sistema imunológico, alivia a dor e libera toxinas. Para National Center for Complementary and Alternative Medicine, ele é classificado como uma modalidade de medicina energética. Então, se eu trabalho, ele tem esse título de medicina energética desde 2011 e oficialmente ele é recomendado pela National Health Service Trust desde 2016 e por The Prince Wales Foundation for Integrated Health, que isso pertence ao Príncipe William da Corte Britânica. Ele tem um trabalho onde eles levam o trabalho com o Reiki adiante. E eu queria dividir com vocês uma coisa recente, que em 2019 a Phyllis Furumoto, que foi a que recebeu a descendência da professora da mestra Takata, que trouxe o Reiki para o Havaí e adentrou o Ocidente, ela faleceu e passou a continuidade do Reiki para o seu próximo sucessor, né? Que esse sucessor dela é australiano e depois vale a pena dar uma pesquisadinha nessa história, que tá bem legal e mostra que o Reiki ele vai continua esse processo, sabe? De se manter renovado. Essa aqui é um pouco assim dessa história que eu comentei, que os antigos escrituras indianas, dos Vedas, lá 7.000 a.C. Então eu não estou falando de uma medicina que nasceu há 100 anos atrás, eu estou falando de uma coisa histórica e fundada. Há 7.000 a.C. já estava presente nos antigos Vedas. Em 2.500 anos se encontra isso nos sutras sânscritos dos monges tibetanos. Em 1870 nasce o nosso mestre Mikao Sui. Em 1900, Mikao Sui cria essa plataforma, cria essa tecnologia do Reiki e passa para o senhor Shigiro Hayashi. Em 1973, senhor Hayashi passa isso para a senhora Takata. E senhora Takata, em 1981, passa isso para a senhora Phyllis Furumoto. E quando a gente vai observar a história, a parte bíblica, a gente visualiza várias figuras iguais a Cristo, a Jesus Cristo, em várias culturas. Por exemplo, aqui na cultura indiana, existe a representação do Cristo. Tem outras figuras também nas escrituras japonesas, da medicina tradicional chinesa. E nós temos a ideia do Cristo ocidentalizado, nórdico, branco, curador, como um espírito puro, quando na verdade ele pode ter sido um humano iluminado pelo processo da busca da iluminação e também do ser especial, que isso também tem a parte kármica, né, envolvida, mas desfaz um pouco o misticismo e a lenda que a nossa sociedade ela traz com puro catolicismo. E essa aqui é minha mestra, Rosita Vieira Prendaia.
E então o Reiki ele vem pela escola da Philips Lee Kuromoto, pela Reiki Alliance e pela Osho New Reiki também, vindo para o professor Luiz Jorge Sassarengo, que é um argentino que mora em Salvador, onde ele inicia minha mestra e minha mestra me inicia em 2011, porque nós temos aí mostra a importância de ter uma linhagem do Reiki. Então o Reiki vai trabalhar o Reiki ocidentalizado, né? Ele vai trabalhar pela linguagem dos chakras, pela influência e pelo retorno dos conhecimentos indianos. Então, nós vamos trabalhar por todos os chakras, fazendo essa varredura energética, esse alinhamento energético, iniciando a aplicação, recebendo energia pelo chakra coronário, expandindo, fazendo essa comunhão com todo o seu ser, indo para o seu chakra frontal. Por isso que a gente falou antes, no texto anterior, que melhora a sua intuição, a sua vidência, indo para o seu chakra frontal, melhorando as suas questões de falas. E assim, gente, aqui tem um quadro que depois vocês podem ver. O Reiki é um sistema completo e aqui vocês vão observar que a gente vai conseguir trabalhar todo o corpo, entendeu? E vamos trabalhar as glândulas suprarrenais, gônadas, pâncreas, timo, tireoide, pituitária, pineal. E aqui no Brasil nós temos o professor John DeCarli, que ele é um dos principais percussores do Reiki. Então, assim, o objetivo desse meu trabalho é avaliar o efeito do Reiki como uma prática integrativa em seus aspectos biopsicossociais de universitários com ansiedade e depressão. E meu objetivo específico é comparar o efeito do Reiki antes e após aplicações entre grupos, intervenção e controle, nos aspectos de dor, qualidade de vida, ansiedade e depressão. A metodologia desse estudo, ele é um ensaio clínico, prospectivo, controlado, randomizado, aprovado pelo CEP. Os participantes são alunos da Unifal com 18 anos ou mais e com critério para ansiedade pela escala hospitalar de ansiedade e depressão. O local de estudo foi a Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas, localizada no Campo 2, Unidade Santa Clara, que é um campus diferente do campus do centro, aqui é uma paz. O grupo de intervenção recebeu 4 atendimentos com Reiki e também registraram por escrito as suas percepções, o que me deu acesso a gerar dados qualitativos também, pois as pessoas elas relataram o que elas sentiram com o Reiki. Então, essa avaliação pré e pós, 2 semanas para o grupo de intervenção e grupo controle, através dos instrumentos que nós utilizamos. Nós vamos utilizar o diagrama de áreas dolorosas de corda tipondeica, vamos utilizar os instrumentos de qualidade de vida da OMS, abreviado, o Rucol Breath. Vamos utilizar a escala de ansiedade e depressão. Vale a pena vocês estudarem essas escalas, são muito legais e muito válidas, muito fáceis e úteis a gente aplicar no nosso dia a dia. Vou contar como foi a metodologia desse trabalho. Tem alguma dúvida, Drica? Não, tranquilo. Tá ótimo. Vou aplicar a metodologia desse trabalho. Eu comecei a criar esse projeto em 2017, durante a disciplina de TCC1. Em 2018, ele foi aprovado ao CEP e eu passei um bom tempo, assim, um perrengue com a aprovação ao CEP, até que em 2019 ele foi aprovado. Não sei porquê, não sei se é porque ele é na parte de práticas integrativas, mas achei demorado. Fizemos a divulgação na Unifal, fizemos triagem com os alunos, pedimos para ele assinar o termo de consentimento livre esclarecido e fizemos a aplicação do questionário. Depois randomizamos em 2 grupos, grupo intervenção com 10, grupos controle com 10. Fizemos intervenção em Reiki em 10 pessoas, semana 1, 2 sessões. E fizemos essas 2 sessões e coletamos os relatos de experiência. Na segunda semana, fizemos mais 2 sessões, coletamos os relatos de experiência também. Após isso, nós tabulamos a análise dos resultados, então as pessoas ficam perguntando, precisa de muitos atendimentos? Bom, faço 4 atendimentos, sabe? Essa é a minha base metodológica de trabalho, faço 4 atendimentos. E após isso, a pessoa ela tem que estar energizada para ela voltar à rotina dela e com aquela energização, com a mente pensando bem,
a mente centrada, né? Ela gera um ambiente mais confortável. As coisas se organizam ao redor. Então, 4 sessões eu acho que é um número bom. Aí eu tabulei... Auxilia. Hã? Auxilia no autodesenvolvimento No também. autodesenvolvimento. Então, aí eu tabulei os dados e fiz análise desses resultados. E isso foi bem assim, Drica, foi bem no fim de um período, bem no fim de um semestre. Como é que está o aluno no final do período? Maluco. Maluco. Isso foi na semana de 10... Foi troca de novembro para dezembro de 2019. Porque eu também estava com prazo para apresentar esse TCC, entendeu? E aí tudo isso demorou porque ele demorou para ser aprovado no CEP. Então, aí eu apresentei os resultados de discussões, fiz os relatos de experiência. O relato de experiência, nesse primeiro momento, eu vou ter que desenvolver isso, achar um colaborador que me oriente na parte qualitativa desses dados, certo? Que foi a dificuldade que eu tive. E eu fiz as palavras positivas e as negativas no texto descrito deles, no pré e pós, 2 sessões de Reiki. E aí depois eu fiz a finalização da apresentação do trabalho. As análises de dados. A caracterização da amostra realizada foi por meio da análise descritiva e expressa por medida de desvio, padrão ou percentuais. Utilizei o teste estatístico de Wilcoxon, utilizado para analisar normalidade nas distribuições de dados. A comparação entre os momentos e entre os grupos foi realizada pelo teste T, o de Mann-Whitney, considerando o nível de significância P igual a 0,05. Os dados foram analisados com o programa Statistical Packages for Social Sciences, SPSS, versão 17.0. Particularmente, isso que me ajudou foi muito minha orientadora, porque eu não entendia nada de estatística. Bom, mas aí todo mundo já sabe que para os trabalhos estatísticos nós temos que ter P inferior a 0,005 para ele dar significância, né? Então, nas características demográficas e clínicas da minha amostra, a média de idade do meu grupo intervenção foi de 25 anos, 5 para mais, 5 para menos, e no meu grupo controle foi 22 anos, e teve uma variável menor. Meu grupo foi predominantemente feminino, e meu grupo, ele fazia atividade, do meu grupo de intervenção, ele fazia 50% atividade física e 50% não. Comparado com o meu grupo controle, ele fazia 60% menos atividade física do que o grupo intervenção. Igualmente, 20% da minha amostra, controle e intervenção, 20% faziam uso de antidepressivo. Meu grupo intervenção, 50% tinha dor de cabeça, quando no grupo controle apenas 40% tinha dor de cabeça. E, igualmente, as minhas 2 amostras faziam consumo de álcool. Esse consumo de universitário, né? Uma cerveja, uma festa de república, essas coisas. E aqui a tabela de comparação para horas de sono, scores de qualidade de vida e de ansiedade e depressão. Para horas de sono, o grupo intervenção, ele antes tinha 6 horas de sono e ele após isso passou a 7,4 horas de sono, dando P significância 0,001. Isso é uma significância importante para o Reiki. Ele passou a ter 7 horas e 40 de sono. Ele aumentou 1 hora e 40 de sono na média semanal. Enquanto o grupo intervenção, normalmente, um estudante final de período, ele diminuiu 10 minutos do seu sono. Qualidade de vida não deu tanta significância, não deu significância no intergrupos, mas no intragrupo, gente, aqui, desculpa, não falei, mas no intragrupos, o Reiki melhorou as horas de sono também do grupo intervenção. O Reiki ele melhora a qualidade de vida no intragrupos do grupo intervenção, enquanto a qualidade de vida do grupo controle ela se mantém, observe, exatamente a mesma, 65,60. Olha que legal isso.
mantém-se exatamente a mesma qualidade de vida, enquanto a intervenção aumenta 10 pontos. A ansiedade no grupo intervenção diminui 7 pontos, de 14,10 para 7,20, com P intergrupo 0,05. Então, os dados expressos pelas médias de desvio padrão do grupo controle e grupo intervenção, eles vão mostrar que o intergrupos ele é válido para horas de sono, ansiedade e depressão. E olha o score de depressão aqui, ó. Pontuação no grupo intervenção 12,9 e no pós-reiki 6,20. Enquanto o grupo controle estava 11,10, as provas foram passando, né? Mas veio só para 10,6. Enquanto o grupo controle na ansiedade, quando passa esse período, a ansiedade aumenta de 11,8 para 12,30. Quando eu avalio dor, eu pego resultados positivos aqui na dor da minha região do pescoço, dando positivo intragrupos. Na dor da minha região da cervical, dando positivo intragrupos e intergrupos. Então, a comparação foi eficaz. Na dor da minha região torácica, não foi tão eficiente, mas deu resultado intergrupos. Na dor lombar, foi eficiente intragrupos. No ombro, foi eficiente intragrupos. E no ombro esquerdo, foi eficiente intragrupos também. Lembrando que isso aqui também tem todas as variáveis das nossas posturas e dos nossos exercícios, atividade física, durante essa época de final de período. Além das variáveis propostas, a ficha de avaliação continha uma informação sobre o número de refeições dos participantes pré- e pós-atendimentos. O grupo intervenção, ele passou então de 3,4 mais ou menos refeições por dia para 3,8 refeições por dia. Enquanto o grupo controle, ele passou de 3,6 para 4,10. Isso mostra que o grupo controle ele aumentou a sua alimentação. A ansiedade levou também a ter um aumento na sua... Não chega a ser, não vou dizer que seria uma compulsão alimentar, mas a pessoa passou a comer mais no final do período, né? Isso vai influenciar em toda a questão do peso, da qualidade de vida dela. Bom, e esse gráfico aqui, ele é o relato dos participantes, o número de ocorrência dos termos de escrita entre avaliações iniciais e finais. Observemos os termos negativos então: cansaço, insônia, medo, angústia, irritação, inquietação e tristeza. E os termos positivos como paz, tranquilidade, concentração, alegria, confiança, plenitude e leveza. Os termos negativos, eles eram antes citados 32 vezes e no final eles passaram a ser citados somente 9 vezes. Desculpa. Enquanto os termos positivos, eles eram citados 40 vezes e eles passaram a ser citados apenas 30, continuaram apenas... eles eram citados inicialmente 40 vezes e reduziram apenas 4 números, continuaram sendo citados 36 vezes. Então, os participantes atribuíram ao reiki sentimentos positivos. A maioria referiu a melhora do sono e também foi relatada a redução de desconforto por cólicas menstruais. 2 meninas do grupo, na parte descritiva, elas relataram que as cólicas menstruais naquele mês foram mais brandas. E aqui, gente, se vocês quiserem ter acesso ao trabalho, aqui está a parte descrita do trabalho, mas eu vou trazer só 2 pedaços. Antes, ela me dizia assim, tenho dor na região do trapézio, cervical e ombro, principalmente. Essa dor é caracterizada por pontos de tensão. E durante a última semana tive dificuldade para dormir devido a estar preocupada com coisas desnecessárias. Isso fez com que eu me sentisse mal e que desenvolvesse desconfortos respiratórios, como se algo me sugasse. Outra fala bem assim, eu tenho bastante incômodo e dor na região do pescoço, a parte inferior das costas doeu constantemente durante a maior parte da semana. Praticamente não senti fome e comi poucas vezes. O sono foi bastante irregular. O intestino funciona de forma irregular. Às vezes preso e às vezes solta demais. E aí nas avaliações finais, eu colho esse tipo de relato. Depois do início do reiki, meu sono melhorou.
Não tive pensamentos negativos e minha concentração melhorou. E me sinto leve e me sinto que me estresso melhor. A outra que fala bem assim: a minha rotina de sono está razoavelmente satisfatória. Minha sensação de cansaço, dor de cabeça leve. E sinto uma dor de cabeça leve por durante uma semana dormir menos. Por conta também dos estudos. Aí tem uma maior frequência de fome e o ciclo menstrual delas tem cólicas significativas. Então, nesse estudo, foi possível observar a melhora clínica dos scores de sono, ansiedade, depressão e dor, e o aumento dos domínios de qualidade de vida, assim como em Bilot, em 2019, na sua revisão sistemática, dentro dos cuidados paliativos, observa que em dor, ansiedade e depressão, 78 sujeitos melhoram sua qualidade de vida significativamente em diversas patologias. E eles observam isso em 5 trabalhos, com até 10 aplicações de Reiki. Lembrando que no meu eu apliquei só 4. Em 2019, Belk, em sua revisão integrativa sobre o Reiki, no alívio dos sinais e sintomas biopsicoemocionais relacionados à quimioterapia, nesses ensaios clínicos avaliados, o Reiki foi benéfico quando comparado ao grupo controle para suavizar os efeitos colaterais da quimioterapia, ansiedade, dor, fadiga, estresse, depressão, humor e bem-estar. E, gente, eu queria dividir com vocês que nesses estudos eu encontrei um óleo essencial chamado olíbano, frankincense. Não sei se dá para ver. E esse óleo essencial, o olíbano, eu vou até inalar ele, que agora que ele é... Ele é maravilhoso. Esse óleo essencial olíbano, ele foi um dos presentes dos 3 reis magos a Jesus, né? Tá escrito na Bíblia, foi olíbano, mirra e alecrim. Olíbano, mirra e ouro, desculpa, é que alecrim é minha paixão. E esse óleo olíbano, ele também aumentou a qualidade de vida desses pacientes oncológicos. Então, imagine poder associar o Reiki à aromaterapia nesses pacientes oncológicos. Que proposta interessante, né? Bom, para quem quiser estudar também, viu? Coisas boas. Já Belk, em 2019, é isso que eu acabei de falar, né? Ele trabalhou o Reiki na quimioterapia, observando ansiedade, dor, fadiga, estresse, depressão, humor e bem-estar. E ainda não foram encontrados estudos com Reiki antes desse trabalho entre universitários, mas os desfechos avaliados em outras populações reforçam sua prática no ambiente acadêmico. Então, minha proposta é trazer esse trabalho, que o Reiki ele é um estudo bem simples, né? Drica, você é reikiana também, você sabe, trazer esse trabalho simples para um ambiente acadêmico, para que os universitários eles aprendam a se auto-aplicar. Imagina entrar numa aula onde a pessoa aplica, o tutor da aula, né? Ele aplica um spray de hortelã e alecrim no local, deixa todo mundo ventilando bem, respirando profundamente. Todo mundo aplica um reiki, canaliza energia superior no seu cérebro, no seu chakra frontal. E aí você se abre para iniciar uma discussão. É um outro, né? Isso é uma visão de futuro. Outro universo. Bremen, em 2016, avaliou o reiki em 37 sujeitos com HIV, que eles buscaram as PICs para melhorar sua qualidade de vida. Nesses 37 pacientes randomizados em grupo reiki, eles receberam música e grupo música. As variáveis relatadas foram fisiológicas, mas medidas na 6ª e 10ª semana. Análises estatísticas indicaram redução do estresse, ansiedade e depressão para ambos os grupos, apesar que o Reiki aumentou essa questão do contato, pois o Reiki também é uma terapia de toque. E no presente estudo, as escalas de ansiedade e depressão reduziram significativamente para o grupo intervenção. Marcos, em 2012, ele utilizou 145 pacientes hospitalizados em centros de tratamento de câncer ou de outros setores e constatou que aumentou o apetite para 30% a 50% dos pacientes avaliados e proporcionou melhora do sono, proporcionou melhora da sensação de isolamento, proporcionou relaxamento, melhora do humor, diminuição da ansiedade,
dor e estresse. Então, imagina como que para pacientes oncológicos que estão passando pelo processo da quimioterapia, receber uma terapia com reiki não é importante. E também ocorreu nesse estudo um aumento significante do número de refeições, como eu citei para vocês. A escala de dor foi significativamente menor após o reiki para 5 das 8 regiões estudadas, cervical, pescoço, do lombar, ombros, direito e esquerdo. E Dogan, em 2018, em uma sua meta-análise sobre o reiki e dor, analisou 4 estudos controlados randomizados com 212 participantes. E houve diminuição estatisticamente significante da dor na escala EVA para o grupo intervenção em 104 pessoas, comparada com o grupo controle de 108 pessoas. Então, gente, é um estudo de 212 pessoas, né? A minha banca, na época da avaliação, eles falaram, Ica, para o mestrado, a gente aconselha investir no cálculo amostral e provavelmente você vai ter que crescer essa amostra para um número nas casas de centenas. Aí eu falei, certo, mas para ir para casa de centenas nós temos que ter investimento e tempo para isso. Então, né, que os investimentos de PICs, eles sejam promovidos. Esse trabalho avaliou dor por escalas diferentes da maioria dos estudos. Eu usei escala de dor de diagrama de Corlett-Maneika porque ele me dá um diagrama corporal, tem um bonequinho lá e a pessoa fica mais fácil de marcar. Eu acho ele autoexplicativo. No diagrama aplicado, há informações específicas de diferentes pontos de dor comumente relatados. Não há, de nosso conhecimento, outros estudos com o mesmo instrumento de avaliação para os efeitos do reiki. Já Jankt, em 2019, eu achei isso ótimo porque eu sou da fisioterapia. Aqui, ó. Fisioterapia tem orgulho de carregar a físio. Mas Jankt comparou o reiki e a fisioterapia no grupo controle. E o grupo controle, ele recebeu o remédio, analgesia, em dores lombar nas atividades de vida diária. Foram avaliadas 60 pessoas que foram randomizadas, com EVA e instrumentos de atividade de vida diárias, pré e após a intervenção. E esse estudo mostrou que o reiki foi eficaz para a redução da dor de forma significante e superior comparado ao grupo controle, aos remédios, porém semelhante à fisioterapia. O remédio você toma, ele tem o tempo dele, passa o tempo dele, acabou. Outros autores mencionam o reiki com maior custo e efetividade. O método mais econômico e rápido comparado com a fisioterapia. Vale dizer que a aplicação de reiki foi à distância e por 15 minutos. Agora, vale dizer que a fisioterapia ela trata também a parte biomecânica do indivíduo, né? Então, assim, o reiki ele tira a dor, mas você tem a parte biomecânica envolvida naquilo. E às vezes, se você só tira a dor e continua agredindo o corpo, você não trata, sabe? Então, assim, promova a analgesia com reiki, mas trate a causa da dor. E nesse meu estudo, uma aplicação ela foi à distância, pois a paciente no dia ela estava se sentindo mal, resfriada. E para que não houvesse a interrupção do tratamento, eu pedi para que ela participasse à distância e ela relatou que na ocasião sentiu redução dos desconfortos estomacais e do mal-estar que impediram de comparecer à sessão de manhã. Desculpa, ela não estava resfriada, ela estava com desconfortos estomacais. Demir, 2015, e Jante, 2018, mostraram que a literatura corrobora para os efeitos do reiki por aplicação à distância. Então, quem me conhece e acompanha Lara Fluir, Produtos Naturais, sabe que agora também nesse momento de pandemia, a gente está se reinventando e estou com um ambulatório de atendimento de reiki à distância. Vergo 2018, no ensaio clínico com 396 pacientes hospitalar por 5 anos, mostrou que o reiki e a massoterapia ofereceram melhoras semelhantes para ansiedade e depressão após a primeira sessão, além de melhora para a dor, náusea, fadiga e bem-estar. Outros desfechos, reforçando os métodos mencionados. Tran e Cohen, em 2014, em sua revisão sistemática sobre o reiki em adultos, também corrobora com o efeito benéfico do reiki na dor e ansiedade, após análise de 7 estudos. Tran
em 2017 nós estamos falando de revisão sistemática, entendeu? Não estou falando nem de ensaio clínico mais. Por favor, deem um Google e vejam a importância de uma revisão sistemática. Training 2017 consta o efeito do reiki em crianças sobre cuidado paliativo com redução da dor, ansiedade, redução da frequência cardíaca e da frequência respiratória. E isso são variáveis fisiológicas bastante utilizadas na população pediátricas. Nós sabemos que os nossos pacientes pediátricos, eles têm uma respiração mais taquicárdica. Rodrigues, em 2011, acrescenta resultados significantes para a imunoglobulina salivar na atividade de amilase salivar na pressão arterial após uma aplicação de 30 minutos em enfermeiras que sofrem de síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Você já ouviu falar disso, Drica? Da síndrome de Burnout? Enfermeiras, né? É muito comum dentro das pandemias. Então, imagine, se nós reikianos agora, nesse momento, os reikianos nível 2, convido vocês, me mandem uma mensagem, mande no Insta aí, fazer uma rede de apoio a esses enfermeiros que estão trabalhando diretamente na pandemia, entendeu? Para criar um momento, vocês viram aqui eles falam de 30 minutos, mas 15 minutos nós temos artigos mostrando que já são eficientes. Hoje, em 1997, ele verifica... Esse estudo é antigo, gente, mas estudo antigo é base, tá? O pessoal fala, tem que ser estudo recente, 10 anos. Mas estudo antigo, para mim, é hierarquia também. Tem estudos que decaem, mas tem estudos que se mantêm. Então, hoje, ele verifica o efeito do toque terapêutico na redução dos efeitos imunológicos de estudantes com níveis elevados de estresse. Então, eu não acho um estudo que fale sobre o reiki, mas eu acho um estudo que fala sobre o toque terapêutico. E ele observa que os níveis de CD25 dos funções de linfócitos T estimulados por mitógeno, vamos abrir lá o livro de imunologia, e os IgGs, eles diferiram na direção esperada entre a randomização, não tendo diferenças significativas. Porém, a apoptose, a morte celular programada, foi significante e diferente para o grupo de intervenção. Então, o seu sistema imune das suas natural killers, né? Vocês lembram lá? O nosso sistema imune da nossa natural killer, ela vai retardar essa morte programada. As evidências com reiki, elas abordam populações com diferentes condições clínicas e não foram encontrados outros estudos com reiki entre universitários, o que confere ao trabalho certo ineditismo. Nesse estudo com universitários, com ansiedade e depressão, essa aqui é a minha conclusão, o reiki promoveu redução da escala para essas condições, além de melhorar a qualidade de vida, menores índices de dor, melhores horas de sono, além de outros benefícios relatados pelos participantes. Tais alterações são clinicamente relevantes e percebidas pelos próprios participantes. As respostas obtidas poderiam se estender a todo o ambiente acadêmico, seja na forma de extensão, no sentido real da proposta. Eu, como aluno, eu acredito na extensão, eu acredito no envolvimento da universidade e do conhecimento que nós fazemos e levar isso para fora dela e para as comunidades e debater e criar feiras públicas e participar. Ir para a feira de domingo, sabe? E levar um standzinho lá e aferir pressão dos tios e das tias que estão indo lá comprar, falar sobre diabetes, falar sobre hipertensão, indicar uma erva, indicar um banho de erva para as pessoas, sabe? Porque isso é conhecimento que ele é científico, nós temos que estudar isso, criar evidência, mas isso nós temos também que saber que se nós ficarmos no mundo protegido das universidades, atrás dos nossos intelectualismos e desse tanto de autores que eu falei aqui para trás, porque a gente fica preso nesses autores, a gente usa tanto o nosso chakra frontal para estudar, que a gente fica sem energia, sem ojas, né? A gente fica desvitalizado para poder ir à prática junto à comunidade. Então, essas respostas obtidas poderiam se estender a todo o ambiente acadêmico, na forma de extensão.
na forma de pesquisa, com análise de dados fisiológicos e ou bioquímicos, de forma a enaltecer o efeito do método que está inserido na Política Nacional de Saúde, como prática integrativa e complementar. Já pensou eu poder aplicar reiki no paciente e acompanhar o hemograma dele por um tempo, e acompanhar as ondas cerebrais, entendeu? A gente até tem o eletroencefalografia, que são aqueles aparelhos que captam as ondas cerebrais. Só que agora a gente está sem recurso para comprar a licença do aparelho, entende? O aparelho precisa de uma licença que ela expira com o tempo. Nós temos a câmera termográfica, precisa de licença também. Então, voltar os investimentos mesmo na saúde e nos estudos públicos, né? Em uma época de pandemia, requer ainda mais isso da gente. E eu agradeço muito aqui, eu brinco, né? Eu vou até deixar aqui o slogan aqui da minha querida. Eu brinco que é Nossa Senhora da Pró-Reitoria de Extensão, porque por muitos anos, eu já entrei na extensão no meu primeiro ano dentro da universidade pública. Eu vim transferido de uma universidade particular, onde eu estudei 3 anos também de fisioterapia. E já no meu primeiro período na universidade pública, a extensão ela me deu possibilidade de entrar em acessos com profissionais. Essa Falta Fundo é um dos trabalhos que nós fizemos com professores da rede de educação, levando as práticas integrativas para eles. E eu agradeço aos programas que eu faço parte, ao programa Estudo da Postura e Movimento, que me deu bolsa, né? Me deu bolsa, eu falo no sentido assim, eu trabalhei para receber essa bolsa também, né? Ao programa Mãos que Aliviam, que a gente levou massoterapia para os servidores, ao programa Eu Sou Voluntário, que nós levamos o serviço de voluntariado para a clínica de fisioterapia, onde só no ano de 2019 nós fizemos 2.650 atendimentos públicos e gratuitos à comunidade. Agradeço tem o programa de práticas integrativas e complementares aqui da Unifal, e nós tínhamos a Liga de Práticas Integrativas e Complementares, só que agora cada um está também tomando seus caminhos, e isso é natural da vida, né? A gente vai crescendo, passando pela universidade, e outras pessoas vão passando por essa liga, como você, que está agora na Lapix, daqui a pouco forma, daqui a pouco vai seguir seu caminho, outras pessoas vão entrar na Lapix. O que nós temos que fazer é plantar essa semente e mantê-la para sempre. E aqui eu agradeço a minha atlética, representando a todo mundo da minha fisioterapia, ao Zeus, ao nosso Olimpo, né, que é nosso campus, e que todos nós alunos estamos com saudade deles. Eu queria finalizar essa prática. Queria pedir todo mundo sentar com a coluna ereta, mais uma vez trazer as mãos em frente ao peito. Nós não vamos nos auto-aplicar reiki, mas eu queria que nós nos concentremos no toque terapêutico. Respira profundamente. Quem for reikiano, que estiver assistindo essa aula, visualiza o símbolo Chokurei descendo lá do alto do universo, na fonte da energia suprema de luz do seu DNA, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo até o seu chakra Muladhara, ativando cada um dos seus 7 chakras, fazendo 3 vórtices e meio de energia, se concentrando no seu chakra cardíaco na palma de suas mãos. Para quem não for reikiano, se concentra na palma de suas mãos. Eleva as 2 mãos em frente à testa. Repousa e sente que existe um vórtice de energia fluindo dentro das suas mãos. Controlando seus hemisférios cerebrais, direito e esquerdo.
Mas nesse momento, visualize que a energia ela só vai no fluxo. Ela vai para sua mão anterior, frontal. A energia vai para a mão que está atrás. Frente, trás. Frente, trás. Traz a mão bem no seu terceiro olho. Coloca a palma da sua mão bem no seu terceiro olho. E visualiza a espiral de energia despertando na sua glândula pineal. Descalcificando a sua pineal e te permitindo acordar, despertar os seus sentidos. Inspira profundamente. Prende a respiração. Solta o ar. Prende a respiração. Respira normalmente. Leva a mão ao topo da cabeça e desliza a mão pela nuca, ombros, braços, tórax, pernas, joelhos e visualiza limpando a energia lá no pé. Traz as duas mãos em frente ao peito e visualize sobre seus pés a energia indo lá em direção ao centro da Terra, ao núcleo, ao magma, ao fogo, onde cria uma espiral de energia em vórtice. E você se visualiza entre o Sol, a Lua e o centro da Terra, sentado com a mão em prece. Desperte para essa comunhão com tudo que existe. Observe você, presente, observando todo o universo na sua tela mental. Todos os planetas, todos os sóis, todas as galáxias. Observe isso na palma de sua mão. E cresça sua mão, observando esse mundo na palma de sua mão. Mão em frente ao peito. Dai comigo. Dai comigo. Dai comigo. Hon Sha Zen Shonen. Hon Sha Zen Shonen. Hon Sha Zen Shonen. Hon Sha Zen Shonen. Sei Reiki. Sei Reiki. Sei Reiki. Chokurei. 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 Que a energia transmitida nessa apresentação te promova paz e harmonia. Hare-Om. That's it. Obrigado, Drica. Gratidão a você pela apresentação, todo esse conhecimento compartilhado, por esse momento também agora final, essa prática.
pessoal também está sentindo a energia de como funciona o reiki e de todo esse momento que foi maravilhoso. Vou divulgar o meu arroba. Pode. E quem se interessar pelo Reiki, quiser conhecer sobre Reiki, quiser conhecer sobre Ayurveda, quiser conhecer sobre aromaterapia, quiser conhecer sobre aromaterapia, massoterapia, quem quiser conhecer sobre tarô, quem quiser conhecer sobre as práticas integrativas, acompanha lá a gente, @fluir produtos naturais, acompanha também a Drica, que tem muito conteúdo bom com ela também, e vamos tentar construir um mundo que seja melhor para a gente viver. Eu acredito muito que as práticas integrativas, eles podem fazer isso, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Om Gam Ganapataye